Olá, sejam todos muito bem-vindos à quarta aula do nosso curso de Inteligência Emocional. Caso você ainda não conheça o nosso curso e não conheça a Espinha Educação, dá uma olhada no nosso canal no YouTube. Se você estiver assistindo aqui no YouTube, provavelmente as outras aulas estão no relacionado e você consegue, procurando aqui por volta, encontrar as outras aulas do curso, vale a pena dar uma olhada. Lógico, esse conteúdo aqui, ele não necessariamente é sequencial, você pode assistir essa aula sem problema nenhum e absorver o conhecimento relacionado à aula, mas é sempre legal dar uma conferida no conhecimento como um completo, já que a gente separou um tempo para dividir esse conteúdo etapa após etapa, escolheu a ordem das coisas, então vale a pena dar uma olhada em tudo para aprender um pouco mais sobre inteligência emocional, esse assunto tão importante para nós que somos vendedores que trabalhamos com vendas todos os dias. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, já deixa seu gostei, seu like. Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreve e acompanha. A gente tem vários conteúdos. A nossa ideia é trazer de 2 a 3 conteúdos toda semana para vocês, nesse formato de vídeo. Seja no nosso podcast, seja em vídeos falando sobre assuntos diversos, ou mesmo em cursos como esses aqui, que são conteúdos um pouco mais estruturados, com uma sequência lógica, tá? Mas vamos para nossa aula aí. Essa é provavelmente a nossa aula final, talvez a gente faça uma aula de dúvidas, para tirar algumas dúvidas de vocês que surjam, esse tipo de coisa. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, esse tipo de coisa, pode deixar nos comentários pra gente. Mas a ideia é que a gente encerre aqui o conteúdo com algumas coisas importantes, né? Falando um pouco sobre mentalidade. Então, o que a gente vai ver nessa aula de hoje? Primeiro de tudo, cara, como que a gente. Quais são as características e qual a mentalidade de um bom vendedor, né? Como funciona a cabeça de um grande vendedor? Que tipo de características mentais a gente precisa ter para conseguir entregar um bom desempenho em vendas, principalmente quando se trata de um longo prazo, né? Quando não é uma coisa imediatista, porque é muito comum o desempenho em vendas ele tá relacionado na cabeça das pessoas com motivação e talento. Só que essas coisas elas não são suficientes para sustentar um bom resultado no longo prazo. Você precisa de mais do que isso. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. E além disso, eu vou dar algumas dicas no final de como que você consegue continuar evoluindo a tua inteligência emocional depois daqui, partindo daqui, tá? Então, deixa eu aumentar aqui a tela para ficar um pouco mais visível para vocês das coisas que eu separei aqui que são importantes para a mentalidade de um grande vendedor, né? Primeiro de tudo, acho que é muito comum as pessoas terem um certo preconceito com a profissão de vendas, né? Muito por causa do histórico relacionado a vendas. Então, quando se olha para anos atrás, em uma conversa de vendas, você tinha um desequilíbrio muito grande entre os dois lados da mesa, os dois lados da conversa. O cliente, ele sabia muito pouco a respeito do produto, às vezes da dor que ele tinha. Então, toda a informação estava do lado da mesa do vendedor, né? Ele sabia de tudo, ele era a autoridade máxima no assunto, então muitas vezes alguns vendedores usavam esse tipo de coisa para ludibriar os potenciais clientes. E isso criou uma imagem muito depreciativa em relação aos vendedores. Faz com que até hoje muita gente enxergue o vendedor ou a profissão do vendedor como uma coisa ruim, como algo que consiste em enganar as pessoas e esse tipo de coisa. Isso é muito ruim para nós que trabalhamos com essa área e gostamos muito disso. Só que nos últimos anos isso mudou muito. Não tem mais espaço para o vendedor enganador no mercado. Por quê? Porque hoje em dia a informação está na ponta dos dedos de qualquer um. Qualquer um pode puxar um celular, abrir um Google e pesquisar a respeito de um produto, pesquisar a reputação de uma empresa, ver declarações, seja em instituições como Reclame Aqui ou qualquer coisa do tipo. Mas está muito fácil. Então hoje o papel do vendedor é um papel muito mais consultivo, um papel muito mais de entender o cliente, de direcionar o cliente, de ajudar o cliente a obter o sucesso que ele busca do que qualquer outra coisa. Não tem mais espaço para isso. Então, o primeiro ponto é o grande vendedor ele não pode ter nenhum tipo de preconceito com a própria profissão. Então, ter o orgulho de, na hora de perguntarem a profissão, você não colocar a sua formação, você colocar, não, eu sou vendedor, eu vendo. Então, esse é o primeiro ponto, né? Não ter aquele pensamento no fundo de que a profissão de vendas é algo provisório, eu tô aqui só para até eu arrumar alguma coisa melhor. Ou não, a profissão de vendas é algo para alguém que não tem tanta qualificação. Pode esquecer esse tipo de coisa. A profissão de vendas é uma profissão muito digna, com muitas possibilidades, muito mais possibilidades do que a enorme maioria de profissões por aí. Então, aceite a carreira de vendas e dedique-se a ela como você se dedicaria em qualquer outra profissão.
Primeiro ponto, né? Segundo, o vendedor ele precisa ter uma resiliência fora do comum. Então, por quê? Porque o padrão na profissão é o não. A coisa mais normal é a gente ser rejeitado constantemente, o dia todo, tá? E isso é muito importante de se entender. Você precisa saber ressignificar o não. Tinha uma vendedora que eu conheci, já muito experiente, já passada dos 50 anos de idade, muito boa, incrível, incrível, e ela falava uma coisa maravilhosa. Eu conheci há uns anos atrás e foi uma coisa super transformadora na minha carreira em vendas. É sempre bom a gente aprender com pessoas mais experientes do que a gente, de carreira, de vida, de tudo. E ela falou para mim, cara, cada não que eu levo é um passo mais perto que eu tô do sim. Isso, nossa, minha cabeça explodiu, assim. E eu passei a encarar o não como uma coisa muito mais positiva. Ou, pô, o não, ele é só. Tem umas frases conhecidas, né? Que a venda começa quando o cliente diz não. Porque a partir dali, se você chega em um cliente, esse tipo de coisa, e o cliente automaticamente, ouve teu pitch e tudo mais, não, sim, eu quero. Não houve, não aconteceu necessariamente uma venda. O que aconteceu é que o cliente comprou de você. Você não necessariamente vendeu, você provavelmente só anotou o pedido. Então a venda de verdade ela só acontece depois do não. Então o não é uma coisa que está inerente no trabalho e é como o pessoal, o Flávio Augusto da Silva fala muitas vezes que o bom vendedor ele não pode ter medo do não, assim como o médico não pode ter medo de sangue, o mecânico não pode ter medo de graxa, porque a coisa é o que está ali presente no dia a dia da profissão. E uma ótima forma de você aprender a lidar com isso é saber ressignificar esse não, tá? Uma dica muito legal que eu usava muito era de que eu confiava tanto no produto que eu vendia e confiava tanto na empresa a qual eu representava que quando o cliente se recusava a me ouvir e ele se recusava a me dar espaço ou ele não queria a minha solução, eu geralmente saía do lugar, saía da reunião pensando: quem saiu perdendo foi ele. Então, se você quiser ter mais facilidade de garantir esse sim, aliás, garantir que a tua cabeça esteja bem encaixada para receber os nãos da melhor forma possível, garanta também que você esteja trabalhando em uma empresa da qual você se orgulha do produto, se orgulha do serviço e saiba que você está levando uma solução verdadeiramente para o problema do cliente. Porque se você trabalhar vendendo um produto que você não necessariamente acredita, pode ser muito mais difícil conviver com essas dificuldades intempéries da nossa profissão, tá? Boa. Terceiro, ambição. Não confundindo com ganância, né? Ganância é aquela vontade de alcançar coisas independente do que esteja na sua frente, disposto a passar por cima de tudo. A ambição não. A ambição é simplesmente você ter desejos e sonhos de alcançar coisas maiores. Isso é muito bom. E ambição não necessariamente é uma coisa relacionada a você ter mais conquistas financeiras. Não, não necessariamente. Você pode ser ambicioso em relação a conquistar uma posição melhor, uma carreira X. Não, eu tenho a ambição de dar para a minha família uma condição melhor. Eu tenho a ambição de alcançar X objetivo. Está muito mais relacionado a alcançar um grande objetivo. E isso move a gente. Então, o grande vendedor, geralmente, ele tem esse brilho no olho, ele tem uma coisa que motiva ele a permanecer. Porque não é uma carreira simples, não é uma carreira fácil, não é uma carreira confortável. E para você conseguir permanecer naquela vontade, naquela gana, você precisa estar muito conectado com as coisas que você tem como objetivo. A gente falou um pouco sobre automotivação em uma das nossas aulas anteriores, mas vale relembrar que o principal motor tá na palavra, né? Motivo para ação é você ter um grande objetivo, é você ter a ambição de conquistar uma coisa diferente. A partir do momento que você não tem uma ambição, que você não tem um objetivo, você fica meio perdido, você não sabe que caminho que você está trilhando, e isso dificulta muito, né? Boa. Próximo quesito. Esse quesito é uma. Eu trabalhei com recrutamento também, né? Eu fui mais um ano mais ou menos, eu fui líder de recrutamento. E, e a minha equipe, essa era a principal característica que eu sempre busquei nos vendedores. A paixão por aprendizado e a capacidade de aprender, tá? E a vontade de aprender. Porque nosso mercado, todos os mercados, na realidade, hoje estão mudando numa velocidade muito grande. E para você conseguir se adaptar, aprender precisa ser parte da vida, né? Precisa ser parte da função, precisa ser parte do que a gente faz no dia a dia. Então, a paixão pelo aprendizado, ser movido por aprendizado, é uma coisa que você
vai facilitar muito a carreira, vai facilitar muito a vida, porque aprender é uma coisa que você vai ter que fazer diversas vezes. Foi-se o tempo em que um profissional saía de uma graduação ou qualquer coisa do tipo, terminava o ciclo de aprendizado e passava 20, 30 anos usando aquele mesmo aprendizado na própria carreira. Hoje, o nosso ciclo de novas tecnologias, novos aprendizados, inovações e tudo mais é muito rápido. O conhecimento ele se torna obsoleto numa velocidade grande, muito maior, e essa velocidade está acelerando. Então a gente precisa estar o tempo inteiro aprendendo. É o que o pessoal chama de lifelong learning, que é o aprendizado de vida toda. A gente nunca pode parar de estudar, parar de se interessar, parar de ler e tudo isso. Então, esse é um grande potencializador para uma carreira, independente de qual seja, mas ainda mais em vendas. Afinal de contas, a área de vendas vem mudando muito rápido e muda na velocidade da concorrência, que está cada dia maior. Então, a paixão por aprendizado é uma coisa que você aprender a gostar de aprender e de se desenvolver e de aprender uma coisa diferente, aprender uma coisa nova, faz muito sentido. E às vezes não necessariamente relacionado à sua área de atuação, às vezes não necessariamente relacionado ao que você faz, mas a simples vontade e a paixão genuína por aprender pode acabar, às vezes, abrindo um canal de comunicação com o cliente, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo muito bobo, assim. Mas uma vez eu estava visitando um cliente na época eu era gestor de vendas, eu estava ali visitando um cliente junto com um vendedor. E esse cliente ele vendia som, aparelhos de som, muito mais especializado em vitrola e esse tipo de aparelho um pouco mais antigo. E eu sempre tive muita curiosidade, eu tenho muita vontade de ter esse hobby e me aprofundar um pouco mais nisso. Então a nossa conversa, no final das contas, foi muito mais por esse lado do que qualquer outra coisa. Então eu eu estava verdadeiramente interessado no cliente, no que ele fazia, no que era a vida dele, o que era a profissão dele. A nossa conversa ela fluiu de uma forma tão tranquila que o fechamento do negócio foi uma mera consequência. A nossa conversa fluiu com uma qualidade muito grande. Mas por quê? Porque eu estava interessado em aprender. Interessado em aprender várias coisas. E naquele momento eu encontrei uma coisa que de fato me interessou muito. E eu fui, e aquilo acabou tendo consequências até na minha maneira de ter os meus próprios resultados. Então, é uma característica fundamental hoje, por diversos fatores. Próximo, mentalidade de crescimento. O que é isso, tá? Não sei se vocês já ouviram falar do livro Mindset. É um livro que ficou muito famoso. Se eu não me engano, foi a Carol Dweck que escreveu, não lembro. Mas é um livro sobre psicologia. E ele é um livro super relevante porque ele redefiniu alguns conceitos, né? E um deles foi o de mentalidade de crescimento. A autora do livro, ela diz que existem dois tipos de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela coisa que as pessoas, elas acreditam que algumas pessoas nascem com determinadas habilidades e essas habilidades vão determinar o que elas fazem, como elas fazem, o nível de sucesso que essas pessoas vão ter ao longo da vida. Um exemplo, talento para os esportes. A gente tem aquela concepção, por exemplo, de que algumas pessoas simplesmente nascem com o talento para jogar futebol, na realidade muito comum no nosso país, e que, cara, não adianta. Se eu não nasci com esse talento, não importa o quanto eu vou me esforçar para isso, cara, não é o meu dom. E a mesma coisa acontece, por exemplo, para inteligência. Pô, a gente está muito acostumado com o negócio do QI, que a gente falou também no curso, e que o QI é uma coisa como se fosse uma coisa fixa e aquela coisa está predeterminada. Eu nasci assim e, cara, eu não tenho facilidade para isso, então não adianta nem muito eu me esforçar para desenvolver essa parte. Já a mentalidade de crescimento, que é a outra parte, e que o livro todo ele se baseia nos estudos que mostraram que pessoas com esse tipo de mentalidade têm muito mais sucesso no geral na vida e na carreira, é basicamente você acreditar que nada é fixo. E que você pode sim, mesmo não ter nascido com uma predisposição para uma determinada habilidade, desenvolver essa habilidade até um nível satisfatório. Então não quer dizer que porque você não nasceu com o dom da pintura, que se você não se esforçar muito, você não vai conseguir pintar absolutamente nada nunca. Não, pode ser que você não chegue a um nível extremamente alto. Sim, algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade, um pouco mais de propensão, mas isso não dita necessariamente qual vai ser o desempenho das pessoas ao longo da vida toda.
Então, você, digamos, mesmo na arte, uma pessoa que tem um dom e ele não aproveita esse dom, esse talento para seguir se desenvolvendo, se você que nasceu sem um dom se esforçar muito, provavelmente você consegue ultrapassar o nível dessa primeira pessoa e até ter muito mais sucesso em uma carreira artística do que essa pessoa. Então, é um pouco sobre isso. É sobre saber que a gente consegue sim desenvolver as nossas fraquezas, a gente consegue sim melhorar em várias coisas e que aquilo tá dentro do nosso das nossas possibilidades se a gente se esforçar. Depois vem a paixão por servir. Isso é uma coisa muito importante na cabeça de um vendedor, e não só de um vendedor, mas também de vendedores que desejam se desenvolver numa carreira de gestão e esse tipo de coisa. Por quê? Não é fácil você. A gente já falou isso infinitas vezes ao longo desse curso, acho que é o principal motivo de que esse curso existe, que a carreira de vendas não é fácil, não é trivial, não é simples, certo? Então você precisa gostar disso. Você precisa ter uma coisa que no seu dia a dia faça com que a execução do trabalho se torne prazerosa. E isso é a paixão por servir. É quando eu me sinto bem quando eu ajudei alguém. E no final das contas, vender é ajudar, porque você está entregando uma solução. Então você agrega valor a alguém e em troca essa pessoa te entrega um valor, sei, um valor monetário e tudo mais. Mas é basicamente uma solução de problema. Sem problema, sem ajudar alguém a resolver uma dor, não existe o processo de venda, tá? Não, não acontece. Então, você precisa gostar de ajudar os outros e ajudar e enxergar a venda como isso e usar isso para te tornar os seus dias mais alegres, mais saudáveis e tudo mais. Por que eu disse que essa característica também é super importante para quem quer seguir numa carreira de gestão? Porque o gestor, o líder de vendas ou de qualquer outra área, mas em vendas principalmente, ele é um potencializador. Ele é o removedor de obstáculos, ele é uma pessoa que o trabalho principal dele é servir o time dele, é ajudar o time dele a alcançar os determinados resultados. Então, se você não tiver verdadeira paixão por servir as pessoas, você provavelmente também não vai se sentir bem nessa função. Eu até escrevi um artigo esses dias atrás, eu até cheguei a gravar um vídeo, não coloquei no canal, mas contando uma experiência de uma pessoa que não necessariamente tinha isso e entrou numa carreira de gestão de vendas e disse que não se sentia reconhecido, porque como vendedor estava acostumado a sempre estar nos rankings, sempre estar em evidência, e como líder não via mais aquilo. Então, por quê? Porque o reconhecimento do líder, do gestor, é realmente pela paixão por servir, por ajudar, por potencializar talentos e esse tipo de coisa. Penúltimo ponto, que é a capacidade de lidar com pressão. A gente sabe que a área de vendas é um motor, né? Ela conduz os negócios. Ela que traciona os negócios. Sem uma boa área comercial ou uma máquina de vendas que funcione, nenhum negócio consegue escalar, crescer, expandir, abrir novas filiais, gerar mais empregos e tudo mais. Nenhum negócio consegue prosperar, de fato, tá? Então, por isso, é uma área que é fundamental que esteja funcionando e funcionando muito bem. Então, obviamente, se é uma área tão importante e uma área onde o dinheiro está altamente concentrado, com certeza é uma área com muita pressão. Eu nunca vi um trabalho de vendas que não houvesse pressão. Ainda mais por quê? Porque o vendedor ele trabalha com remuneração ligada a desempenho na enorme maioria das vezes, tá? E não existe pressão maior do que o boleto batendo na porta de casa. Então, você tem um boleto ali chegando e você não sabe necessariamente qual será a sua remuneração, naturalmente é uma profissão que envolve muita pressão. Você precisa saber lidar com pressão, você precisa saber trabalhar sob pressão. E não é todo mundo que sabe, que se sente bem com esse tipo de coisa, e tá tudo bem. Mas vale fazer essa autoavaliação. Entender, pô, eu lido bem com pressão? Como é que eu me desenvolvo frente a ambientes de alta pressão? Será que essa carreira de fato é para mim? Não é? Então, esse é um ponto super importante. E esse eu acho que é um dos. Nem todas as habilidades aqui todo vendedor precisa ter, ou todo vendedor de sucesso precisa ter. Mas são habilidades-chave. São habilidades que podem trazer muito sucesso para a carreira de um vendedor. Mas essa da capacidade de lidar com pressão, se a pessoa não tem, de fato é um excludente. A pessoa não consegue permanecer muito tempo na carreira, tá? Infelizmente. E o último, protagonismo. O que é protagonismo? Protagonismo, autorresponsabilidade, proatividade, é você saber que a tua carreira, ela depende muito mais de você do que dos fatores externos.
Claro, não vou ser hipócrita aqui, não vou ser do time positividade tóxica que fala, não, você é dono do seu destino, você direciona, você tem tudo na sua mão para fazer o que você quiser com a sua carreira. Não é exatamente assim, tá? Isso não é verdade. Tem sim muitos fatores externos que influenciam na vida e na carreira de um vendedor, tá? Fatores econômicos podem fazer você não bater meta. Fatores, enfim, completamente alheios podem, a concorrência atacando muito forte, impacta sim no seu trabalho. Mas o importante é você saber que, cara, ainda assim, mesmo que todos esses fatores externos estejam jogando contra, na enorme maioria das vezes, para não dizer em todas as vezes, há sim coisas que você pode fazer e que vão fazer o seu resultado ser muito melhor do que é hoje. O protagonismo na carreira de vendas é você sempre olhar para si. É você olhar, pô, por que não deu certo? E antes de você olhar para as coisas externas, você olhar para se você poderia, se você fez tudo que você poderia ter feito para entregar o resultado. Se a resposta for não, então não precisa ir para o fator externo e falar, não, legal, eu vou melhorar aqui as coisas que estão sobre o meu controle. Então, isso é super importante, isso é o protagonismo, e isso que faz com que a gente consiga seguir melhorando por muito tempo, tá? E o nosso mercado, e o mercado no geral, mas o nosso mercado pede muito isso, né? Com a concorrência cada vez mais forte, cada vez mais inteligente, cada vez mais rápida, cada vez mais próxima, os produtos cada vez mais parecidos, mercados muito comoditizados, a gente precisa seguir evoluindo. E a gente só consegue seguir evoluindo se a gente conseguir enxergar o que a gente consegue melhorar, o que a gente consegue fazer diferente, sem colocar a culpa necessariamente nos fatores externos. É ter responsabilidade sobre a nossa carreira. Fechado? E para fechar, né, vou dar aqui algumas dicas simples de como, agora que a gente bateu esse super papo sobre inteligência emocional, como é que a gente consegue seguir evoluindo a inteligência emocional depois desse curso aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, fazer um fechamento aqui do nosso curso, tá? Primeiro de tudo, reflita sobre os seus episódios emocionais, conheça por que você sente o que você sente, quais são as emoções que você vem sentindo. Caso você esteja vendo só esse vídeo, dá uma visitada nas nossas outras aulas, acho que a gente falou disso na segunda aula, mas entenda, né? E para tentar entender o que é o segundo ponto, tentar entender os gatilhos que fazem com que você tenha determinadas emoções que não são tão legais e escolher melhor as respostas a essas emoções, tá? Pratique atenção plena, isso é super legal. Eu não falei sobre isso até aqui, mas é uma prática que eu gosto muito, me ajuda a me manter centrado. Não sei se já ouviram sobre mindfulness, dê uma pesquisada. Isso é uma coisa que é difícil de adquirir o hábito, é um dos hábitos mais difíceis de se adquirir, mas que ajuda muito. E o fato de você estar mais presente, que é o cerne da atenção plena, é super importante, porque a gente consegue lidar muito melhor com a ansiedade, com o nervosismo de algumas coisas. Então, a gente sabe que vendedor ansioso é a coisa mais normal do mundo, que mais existe, e é uma das coisas que a gente mais tem que lutar no nosso dia a dia. Então, a atenção plena é uma ótima para quem está passando por esse tipo de dificuldade. Vou tomar uma aguinha aqui para que a garganta foi secando. Depois disso, vale refletir sobre os fatores que estão sobre a sua influência, né? Às vezes a gente sofre muito por, nossa, minha meta mudou, a concorrência tá cada dia mais forte, não sei o quê, e a gente fica meio paralisado em relação a isso. Mas tenta desfocar um pouco dessas coisas que você não tem como agir sobre e foca nas coisas que você consegue mexer. Então, pô, legal, será que eu estou executando meu trabalho da melhor maneira possível? Será que eu estou estudando o tanto que eu deveria estar estudando, já que a minha profissão pede? Então, foque muito mais sobre isso. Pense muito mais nas coisas que você consegue de fato agir e as coisas que você não consegue agir, às vezes compensa você falar, pô, paciência, né? Enquanto eu sempre fazia uma avaliação, né? Quando eu pensava, pô, quanto que os fatores externos estão me impactando de verdade? Eu olhava, tem alguém entregando resultado apesar de tudo isso? Se tiver, provavelmente existe alguma coisa de melhor que eu possa fazer, tá? Então acho que é um pensamento legal de vocês terem. Depois, reflita sobre o seu propósito, seus objetivos e como eles se conectam com o que você faz hoje. Pensa sempre o que me move, o que me faz feliz e qual que é o meu grande objetivo hoje, qual que é o meu grande objetivo de vida e como o que eu estou fazendo no meu trabalho hoje, como que o meu dia a dia de vendas está me ajudando a chegar lá. Isso faz com que a nossa vida fique muito mais leve e fique muito mais fácil de lidar. Quando o cliente dá uma porrada, quando você é maltratado e tudo mais, você fala, pô, não, existe um fator, existe um porquê
disso aqui, eu tô fazendo isso para chegar lá. Então você consegue contornar muito mais essas dificuldades do dia a dia. E não negligencie nenhum lado da sua vida. Eu vi muita gente entrar na carreira comercial, eu vi muita gente entrar em determinadas empresas ou qualquer coisa do tipo e esquecer de alguns lados, esquecer dos amigos, esquecer da família, esquecer da saúde, esquecer de se cuidar. Isso é super perigoso, porque não existe o negócio de vida pessoal e vida profissional. Só existe uma vida e uma coisa impacta na outra. Então, separe um tempo. A forma como você dorme, você deitar e dormir, descansar 8 horas por dia, vai influenciar na sua performance no trabalho, inegavelmente. Você ter um tempo para cuidar de si, fazer um exercício físico, vai mudar a tua disposição no trabalho. Você ter um hobby, um lazer, passar tempo com a sua família, com os seus amigos, vai tornar as dificuldades do dia a dia mais fáceis de se encarar. Então, um dos principais erros que eu vejo, uma das coisas que mais impactam e é provavelmente um dos motivos que mais está fazendo com que as pessoas hoje sofram com coisas como burnout e várias outras síndromes, é de que as pessoas esquecem do resto, do que importa, do que é bom. Não espere, não deixe a vida para ser vivida no final de semana. Aproveitem tudo, saibam equilibrar muito bem os papéis que vocês vivam nas vidas de vocês. E muito provavelmente vocês vão conseguir tocar o trabalho de uma forma muito mais tranquila num longo período de tempo. Boa! Acho que era isso. Queria deixar para vocês algumas referências bibliográficas, tá? Então, foram livros que eu usei muitos dos conceitos, que eu usei como um todo e que vale a pena vocês revisitarem. Se vocês quiserem, os links vão estar na descrição, estão nos materiais adicionais que a gente já colocou na descrição também. Então, podem ficar à vontade. E lembrem-se, se vocês comprarem por esses links, vocês vão estar ajudando a Spin. Fechado? Espero que vocês gostem também dos livros. Fazendo uma revisão da aula final, a gente falou sobre as principais características mentais dos vendedores de sucesso, demos 6 dicas para continuar se desenvolvendo e desenvolvendo a inteligência emocional e passamos algumas referências bibliográficas para vocês. Então, pessoal, queria agradecer muito quem acompanhou o nosso curso, quem viveu essa experiência aí com a gente. É a primeira vez que a gente estava passando um curso de começo, meio e fim, então foi um processo também de muito aprendizado. Se vocês gostaram, se não gostaram, acharam que algumas coisas podiam ser melhor, acharam qualquer tipo de opinião, entre em contato com a gente, contem, falem, comentem aqui, falem para que a gente consiga trazer cada vez mais conteúdos melhores para vocês e evoluam cada vez mais. E também, se vocês tiverem sugestões de próximos temas, próximos cursos, próximos assuntos de vídeo, ou não, queria que vocês, se vocês já acompanham a gente em outras redes ou outras coisas, se vocês quiserem que a gente faça conteúdos mais profundos em vídeo a respeito de algum outro texto que a gente escreveu ou qualquer coisa do tipo, fala pra gente de alguma forma, comenta aqui no vídeo, fala pra gente que a gente faz com o maior prazer do mundo. Fechado? Então, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar um like se vocês de fato gostaram do conteúdo, gostaram do vídeo. E se inscrevam no canal que a gente vai continuar produzindo muita coisa por aqui. Fechado? Grande abraço e até a próxima.